Olá pessoal, o nosso intuito com esse bate-papo de hoje, com essa aula de hoje, especialmente dedicada ao conteúdo do segundo ano do ensino médio, é a gente falar um pouco sobre as chamadas revoluções burguesas. Por que se chamam revoluções burguesas? Quais foram essas revoluções? E principalmente os impactos dessas revoluções para um contexto de sociedade, a influência que essas revoluções tiveram, sobretudo na sociedade contemporânea. Então, para a gente começar a falar do assunto, a gente precisa dividi-lo em três pontos. O primeiro, os antecedentes daquilo que a gente chama de revoluções burguesas, né, o que promoveu o início desse processo histórico. Segundo ponto, quais foram as revoluções e onde elas ocorreram. E terceiro ponto, os principais impactos dessas chamadas revoluções para a sociedade contemporânea. Então, o primeiro elemento para a gente responder nesse primeiro ponto, ele se refere especificamente à questão da formação do chamado Estado absolutista, que foi o assunto que nós estudamos lá no primeiro trimestre. Então, quando a gente falou sobre a questão da formação do Estado absolutista, vocês devem se lembrar muito bem que o Estado absolutista, ou no Estado absolutista, o rei ele tem o domínio pleno de tudo aquilo que ocorre dentro do reino, né, dentro do país. Então, na formação dos estados nacionais, como França, Portugal, Espanha, posteriormente a Inglaterra, nesses países o rei ele tinha a função plena de domínio da política, da economia e das questões sociais. Era um elemento muito diferente do que nós temos hoje nas chamadas sociedades democráticas, onde a gente tem um presidente ou primeiro-ministro, de acordo com a democracia de cada país. A gente tem a função do parlamento ou da Câmara dos Deputados, como é o nosso caso do Brasil, né, que elabora leis. E a gente tem o judiciário, que exerce um papel à parte, né, do processo político-administrativo e do processo de elaboração de leis. Então, a sociedade atual ela segue o princípio da divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Na sociedade absolutista, o rei, o monarca, ele exercia essas três funções conjuntamente. Então, essa era a ideia do chamado Estado absolutista. Daí vem o termo absolutista. O rei gerencia tudo, o rei domina todo o cenário político, econômico e social. Esse é o Estado absolutista que se forma século XIV, século XV, aproximadamente, na Europa Ocidental. Muito bem. Esse modelo começa a ser questionado, sobretudo a partir da eminência de um pensamento que é conhecido como pensamento iluminista, a filosofia do iluminismo. Esse pensamento, que ganhou um peso muito grande a partir do século XV, XVI na Europa, vinha questionar, dentre outros elementos, essa posição absolutista do rei. Então, os iluministas, dentro de uma perspectiva política, né, ou seja, dentro de uma perspectiva de governo, não entendiam que o rei deveria ser a figura única a controlar todos os elementos da sociedade. E é exatamente no iluminismo que vai surgir a ideia dos três poderes, né, a ideia tripartite de poder, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, essa perspectiva de pensamento surge dentro do iluminismo. Então, esse é o primeiro ponto, o questionamento político do iluminismo, o questionamento de governo, de Estado. O segundo ponto do iluminismo é que ele vai criticar, ou ele vai questionar, dentro do Estado absolutista, o domínio econômico do rei, ou seja, no absolutismo, né, no período monárquico, o rei domina todos os elementos da economia. Quem gerencia a economia é o rei. Esse movimento ele é chamado de mercantilismo. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, o rei garante
a ideia de que era preciso os países centrais, né, ou seja, as metrópoles, no nosso caso, Portugal, Espanha, França, né, o Brasil foi colonizado por Portugal. Então, logo, Portugal é a metrópole, o Brasil é a colônia. Os países como Argentina, Chile, México foram colonizados pela Espanha. Logo, Espanha é metrópole, esses países são colônia. A ideia mercantilista, ela estava ancorada, ela estava baseada na ideia de que os países centrais, né, ou seja, as metrópoles, deveriam vender o máximo de produtos para as colônias, geralmente produtos manufaturados. E esses produtos vinham de lá para cá num preço muito alto. As colônias serviam como oferta de produtos, digamos, naturais, né, no nosso caso a cana-de-açúcar em especial, da qual se produziu açúcar, né? O ouro, prata, diamantes, e esses produtos saíam daqui, das colônias, e iam para a metrópole, geralmente a preços muito baixos. Isso era uma maneira dos reis garantirem uma política que era chamada de balança comercial favorável. Tá? Então, os reis garantiam o equilíbrio das contas, ou seja, vendia mais do que comprava a partir dessa exploração da colônia. Mas isso é uma interferência direta do rei, direta do monarca, na economia desses países. Os iluministas, que nós falamos agora há pouco, já questionavam o poder do rei nessa perspectiva política de governo absoluto. Os iluministas também questionam esse modelo de economia. A ideia do iluminismo era preciso haver a liberdade de comércio. Nós já fizemos uma aula anteriormente sobre liberalismo econômico. A perspectiva do liberalismo econômico é aquela onde não pode haver nenhuma interferência do rei, né, do governo, na organização da economia. Então, o liberalismo econômico prevê que todos os países podem comercializar entre si ou devem comercializar entre si sem interferência do Estado, ou seja, sem interferência do governo. Essa é a perspectiva, esse é o pensamento que a gente chama de pensamento liberal. Liberalismo econômico está ancorado nisso. Quem defende essa perspectiva do pensamento liberal, liberalismo econômico, são os filósofos do iluminismo. Então, isso tudo ganha força numa crítica, né, numa tentativa mesmo de derrubada dos reis que eram absolutistas, que eram monarcas que dominavam todos os cenários. Só que essa derrubada do rei, essa mudança de um modelo econômico monárquico absolutista para um modelo democrático, seja ele baseado num parlamentarismo, né, onde se tem a figura de um primeiro-ministro, por exemplo, parlamento, etc. Num outro momento a gente pode, né, discorrer sobre o modelo parlamentarista. Essa mudança de um modelo monárquico para um modelo democrático, seja ele parlamentarista, seja presidencialista, como é o que nós temos no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, ele não se deu, na maioria das vezes, de uma maneira harmônica, de uma maneira tranquila. Ele não foi uma negociação de cavaleiros. Na maioria das vezes, essa mudança se deu a partir de revoltas, de revoluções, na verdade. E aí, a grande revolução burguesa, a grande revolução desse período, é a Revolução Francesa, que se dá em 1789, a qual nós vamos falar posteriormente. Outra grande revolução, com menos derramamento de sangue do que a francesa, por exemplo, mas outra grande revolução foi a Revolução Inglesa, que também é conhecida como Revolução Puritana e ou Revolução Gloriosa. Nós vamos falar dela posteriormente também. Aqui nós queremos entender que essas duas revoluções, a inglesa e a francesa, são a principal marca na transição da monarquia absolutista para o período
democrático presidencialista, né, ou parlamentarista, de acordo com a característica de cada país. Então, essa mudança se dá a partir dessas revoluções, que nós chamamos de revoluções burguesas. Por que são chamadas de revoluções burguesas? Ora, são chamadas de revoluções burguesas porque foram impulsionadas, pensadas, idealizadas por aquela burguesia que surgiu no século XIV, século XV. Quando a Europa entra em colapso com o feudalismo acaba na Europa, né? O modelo feudal entra em colapso, começa a surgir o capitalismo. Com o capitalismo surge a burguesia. Essa burguesia, essa classe, digamos hoje, uma classe rica, uma classe que passa a viver do comércio, ela começa a aspirar a possibilidade de chegar ao poder, de chegar até o governo, que até então era exclusividade do rei. O burguês, por mais rico que ele fosse, ele jamais chegaria ao governo, porque o governo monárquico, o rei, tem uma sucessão que é hereditária, passa de pai para filho. Essa burguesia, então, almeja, planeja e acaba executando uma revolta, ou diversas revoltas, ou revoluções, que chegam ao limite de derrubar os reis e estabelecer um outro modelo político e, consequentemente, um outro modelo econômico. Aquilo que nós chamamos de revoluções burguesas, que é o objetivo dessa pequena aula, né, falar desse elemento, ela surge de um desejo da burguesia de derrubar o rei, e essa burguesia faz esse ato, ou seja, derruba o rei, acaba derrubando o poder, influenciados principalmente pelo pensamento iluminista. Então, para a gente compreender o que vai surgir no mundo a partir daí, a partir do século XVII, século XVIII, a gente precisa retomar o pensamento absolutista, que nós falamos lá no primeiro trimestre, precisamos retomar o pensamento iluminista. Então, esses dois pontos são importantes. É a derrubada do absolutismo influenciada pelo pensamento iluminista. Isso provoca o surgimento de uma nova ordem social. Isso provoca o surgimento de uma ordem baseada no liberalismo econômico, social e político. Liberalismo econômico, a liberdade de comércio. Liberalismo político, o estabelecimento da democracia com base nos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Liberalismo social, vamos dizer assim, é a ideia de que as pessoas têm sua plena liberdade de opinião, de expressão, de voto e tudo aquilo que a garantia das liberdades individuais estabelecem nas chamadas sociedades democráticas modernas. Então, e esse é o grande impacto dessas revoluções para a nossa sociedade, né, que é o último ponto que nós destacamos lá. Por que essas revoluções foram importantes para a nossa sociedade? Ora, foi a partir da Revolução Inglesa, mas principalmente a partir da Revolução Francesa, que todo o mundo ocidental vai abandonando o absolutismo, vai abandonando a figura dos reis e vão começando a produzir sociedades baseadas na democracia, baseadas no princípio de três poderes, né, de poderes tripartite, ou seja, o executivo, o legislativo e o judiciário, independente de ser, repetindo o que a gente já falou, um governo democrático baseado no presidencialismo, no caso do Brasil, por exemplo, ou um governo baseado no parlamentarismo, no caso da Inglaterra, da França, da Alemanha, por exemplo. Então, essa nova sociedade é resultado do que se procede, do que se pensa, do que se planeja nessas chamadas revoluções burguesas. Então esse é o primeiro ponto assim, introdutório para a gente pensar. E aí o que vocês precisam levar em consideração? Rever o pensamento absolutista, rever o pensamento iluminista. Esses conceitos são fundamentais para a gente entender a sociedade que vai surgir a partir do século XVII. Posteriormente, nós vamos retomar no conteúdo, falando dos principais pontos
da Revolução Inglesa, que se divide na Revolução Puritana e na Revolução Gloriosa, e posteriormente a Revolução Francesa, que é aquela que os historiadores acabam dando uma ênfase maior no conteúdo. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, para que a gente consiga caminhar no nosso conteúdo desse segundo trimestre. Valeu!